Bom dia para todos vocês. Hoje nós vamos tentar mais uma vez compreender um pouquinho aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Nós vamos iniciar hoje com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que nós possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, fortalecidos e amparados, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o esquecimento do passado. Então a pergunta é: por que os espíritos encarnados perdem a lembrança do passado? A resposta é: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu do esquecimento, encobre certas coisas. O homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transmissão da obscuridade para a luz pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. Ele é mais ele mesmo. Por quê? Porque se nós tivermos essa lembrança do passado, essa lembrança pode nos ser prejudicial, no sentido de que com certas lembranças nós poderíamos ter lembranças ruins que faria trazer sentimentos negativos. Então nós não aceitaríamos, por exemplo, certas pessoas no nosso convívio, ou lembranças boas que hoje talvez nós não saberíamos aceitar uma situação, por exemplo, no passado eu tive uma situação financeira muito boa, eu fui um príncipe, eu fui um rei, e hoje eu tenho uma situação financeira menos favorecida. Então vamos mais ou menos por esse caminho. A primeira coisa que nós temos que pensar quando nós falamos em esquecimento do passado é pensar na reencarnação. Para falar do esquecimento do passado, eu preciso falar primeiro da reencarnação. Por quê? Nós precisamos compreender e acreditar que realmente vivemos várias vidas em várias situações diferentes. Então, a cada vez que o meu espírito ocupa um corpo diferente, a cada vida que eu estou vivendo, a cada experiência que eu estou vivenciando, eu estou aprendendo algo. Então, nós temos que ter essa certeza. Cada uma dessas vivências, dessas experiências que nós temos, elas são incorporadas pelo nosso espírito, pela nossa alma. Então, quando eu chego no plano espiritual, que eu sou um espírito, eu tenho essas lembranças. Quando eu tô aqui no plano material, que a minha alma, porque hoje eu não sou o espírito, hoje eu sou a alma. Então, quando eu estou aqui, que a minha alma necessita para que eu tenha uma melhor evolução, para que eu seja fortalecida, se a espiritualidade maior acreditar que seja necessário, os bons espíritos podem me trazer essas lembranças. Elas podem vir através de sonhos, elas podem vir através de lembranças, mas não necessariamente isso é necessário, isso não acontece sempre. Por que nós esquecemos? Nós esquecemos porque Deus, na sua imensa sabedoria, Ele nos dá esse véu de esquecimento todo, da mesma maneira que nós
nós materialmente, nós pais, dizemos não para alguns dos nossos filhos. Ele diz para nós, olha, vocês não podem se lembrar porque isso não vai ser muito bom. Quando é positivo, aí sim, ok, essas lembranças podem vir à tona. O conhecimento excessivo dessas lembranças, ele pode ofuscar algumas pessoas. É aquele exemplo que eu dei lá atrás, eu fui um príncipe, eu fui uma rainha, eu tive muitas posses. Da mesma maneira que o contrário pode ocorrer. Então eu posso ter sido um escravo, eu posso ter sido uma meretriz, eu posso ter sido um algoz. Então, como eu tenho que resgatar algumas pendências que ficam, porque no decorrer dessas nossas várias existências nós vamos adquirindo alguns débitos e alguns créditos. Se nós tivermos todas essas lembranças, nós não vamos poder aceitar algumas situações. Então eu posso não aceitar um filho, por exemplo, que eu venha acalentar. Eu vou dar um exemplo assim, poxa, eu, Adriana, tive 2 filhas. Se de repente, em alguma dessas lembranças, eu me lembrasse que uma delas, em um passado remoto, tivesse sido alguém que me prejudicou, ou eu que eu tenha prejudicado, será que eu teria aceitado com o mesmo amor e o mesmo carinho aquele bebezinho? Então, esse esquecimento é justamente para isso. É para que hoje eu inicie esse processo de aceitação começado do zero. Lá no plano espiritual, não. No plano espiritual, eu tenho conhecimento de quem é aquele espírito, quais são os fatos que envolvem a evolução, o que eu vou precisar fazer para auxiliá-lo, quais são as dificuldades que eu vou enfrentar, quais são as dificuldades que ele vai enfrentar, e aí nós vamos decidir se eu vou acolhê-lo ou não. Essa é uma questão, certo? Mas a lembrança em si só nos atrapalharia. A outra questão é, nós sempre estamos juntos? Muitas vezes sim. Por que nós estamos muitas vezes juntos? Porque como nós vivemos, erramos, aprendemos e sempre deixamos algumas pontinhas soltas, o que acontece? Nós pedimos novamente para estar naquele mesmo núcleo. Então eu posso estar no mesmo núcleo tanto para resgatar algo como para auxiliar alguém. Então eu estou num núcleo hoje porque eu quero auxiliar aquele meu irmãozinho X. Então, muitas vezes nós reencarnamos na mesma situação. Então, hoje eu posso ser pai, amanhã eu posso ser irmão, depois eu posso ser filho, eu posso ser companheiro. Então, nós vamos trocando as posições, mas podemos estar no mesmo núcleo, sim. Dentro, lá no fundo, a nossa voz da consciência, ela permanece latente. Então, ela nos dá algumas lembranças do que aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. O espírito, ele tem essas lembranças. Eu me lembro até o dia que eu fiz essa leitura nós fizemos, o Raimundo ligou no mês passado, no dia do Passe do Trabalhador, e eu estava fazendo essa leitura. Eu falei, olha, vamos fazer essa leitura, porque eu tô estudando isso agora. E quando eu fiz essa leitura, eu me lembro até que a Alzirinha fez um comentário que foi muito importante. A Alzirinha disse assim, olha, não podemos nos esquecer de que tudo fica guardado nas nossas lembranças, né? Aqui nas nossas lembranças. Então, mesmo que eu não me lembre 100%, que consciente eu não me lembre, tá guardadinho aqui nas minhas lembranças de alma ou de espírito, dependendo do meu estado, se encarnado ou desencarnado. E a Estherzinha lembrou uma coisa que eu acabei de falar também, é que quando a espiritualidade maior entende que é necessário
essa recordação, esse conhecimento, ela pode vir em flashes de lembrança, ela pode vir em sonhos, podem vir algumas recordações incompletas. Algumas pessoas falam, eu tive um déjà vu. Pode ser também. Os livros dos espíritos também vai falar um pouquinho sobre isso. Nessa existência, algumas vezes eu faço algumas coisas que eu posso me esquecer também. Olha só. Então, o meu véu de esquecimento, ele é para o meu plano material ou para minha vida espiritual, mas lembrem-se também que quando eu passo por algo hoje fisicamente encarnado, algo que provavelmente seja muito marcante ou muito difícil para mim, a minha mente vai lá e apaga isso da minha memória. Isso é uma defesa do nosso organismo. Olha só. Então, o meu organismo, como defesa, faz com que eu me esqueça de alguns fatos. E Deus, em sua infinita sabedoria, faz com que nós nos esqueçamos de alguns fatos. Olha aqui, que sabedoria que Deus tem, que Ele já coloca essa sabedoria dele dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo físico. Vamos lá. A cada nova existência, o homem ele tem mais inteligência e ele pode cada vez mais saber distinguir o que é bom do que é ruim. Aqui nós vamos ter que nos lembrar que nós, hoje estamos aqui, mas ontem nós estivemos, nós éramos, por exemplo, um dos homens das cavernas. E dentro de nós existem manchas, nódoas, resquícios de brutalidade, acúmulo de faltas, iniquidades, ódio, perversidade, pecado, enfim, nós temos muitas coisas. Conforme o mundo foi evoluindo, nós fomos evoluindo, fomos resgatando algumas coisas e hoje nós estamos numa fase, numa transição do nosso planeta já para um mundo de regeneração. Então nós, os espíritos que estamos aqui encarnados, as almas que estão ocupando a Terra neste momento, na maioria das vezes elas já sabem distinguir o que é bom e o que é ruim. Elas já conseguem compreender a justiça e elas procuram fazer com que as coisas sejam mais justas. Elas procuram beneficiar as pessoas. Então nós já temos hoje o senso de caridade, de fraternidade, 100%? Sabemos que não. Mas vamos colocar que sim. Porque nós temos que pensar, temos que confiar, que acreditar que nessa transição que o mundo vai dar, nós seremos aqueles que permanecerão neste mundo, que seremos aqueles que vão ocupar esse mundo que passará a ser um mundo já de regeneração ou de misericórdia. Gente, até a hora que dá um branco. Provas e expiações para o mundo de para um mundo mais evoluído. Daqui a pouco a gente lembra a palavra de novo, né? Olha que chato quando acontece isso. Bom, vamos lá. As inimizades, elas se perpetuam do mesmo jeito que as amizades. Por isso que, mais uma vez, nós vamos... Mundo de regeneração. Então, nós estamos deixando para trás esse nosso mundo de provas. Nesse momento, nós estamos na transição. Então, nós vamos deixar o mundo de provas e expiações e vamos passar a ocupar um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, muitas coisas
que são mais materialistas, mais pesadas, mais ruins que nós, homens, temos, nós vamos nos desfazer de tudo isso. Então nós seremos seres mais compreensivos, mais amorosos, mais caridosos. Nós temos que nos lembrar sempre que as rivalidades, os ódios, as discórdias ficaram lá atrás, no passado, no que nós vivemos lá atrás. Por quê? Vocês se lembram que antigamente era leite italiano, dente por dente, olho por olho, matou, vamos matar, pegou meu filho, vamos matar o filho dele. Aí depois evoluiu um pouquinho, tudo se resolvia lá na espada, tudo, vamos para um duelo e vamos resolver, vamos ver como é que vai ficar. Então, até quando o evangelho foi escrito, naquela época de 1800 e pouco, ainda se resolvia muitas coisas através de duelo. Então, hoje, se o nosso evangelho fosse reescrito, muitas coisas eu acredito que Kardec colocaria diferente. Então, nós hoje já estamos mais adiantados e os espíritos superiores, eles se ocupam talvez um pouco menos em tentar nos corrigir tanto. A nossa intuição, quando nós falamos que a nossa intuição está falando, é o nosso desejo latente. Lembra quando eu falei que a Alzirinha falou que fica tudo aqui guardadinho? É isso daqui nos lembrando, olha meu irmão, não faça isso, você já fez isso lá atrás no passado e pode dar errado novamente. Então ele ainda escreve aqui, atribuindo a nossa resistência, na maioria das vezes, ao princípio que recebeste dos vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a voz da recordação do passado. Voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Olha só, nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, elevar-se-á a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Então, se nós nos lembrarmos dos nossos compromissos assumidos lá no plano espiritual, daquilo que nós desenhamos, para que possamos resgatar e evoluir, nós vamos voltar para lá seres melhores. Nós temos que estar atento também com relação ao véu do esquecimento, que algumas situações, nós passamos por elas como provas. Em outras situações, nós passamos por elas como expiações. Então, temos que saber entender. Enquanto provas, nós devemos aceitar e nos submeter a tudo aquilo. Enquanto expiações, também, porque aí sim nós estaremos depurando tudo aquilo que nós viemos aqui a resgatar. Esse véu do esquecimento, ele nos abre a oportunidade de lavar a nossa alma para receber algumas situações, alguns desafetos junto à nossa convivência, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa convivência. Nós temos que nos lembrar sempre de que tudo aquilo que nós fizemos no passado, sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins, elas formam o que nós estamos vivendo hoje. O nosso hoje é composto do nosso ontem. E o nosso amanhã vai depender do que nós estamos fazendo hoje. Então, com erros e com acertos, aos trancos e aos barrancos, nós devemos levar a nossa vida adiante. E o que nós concluímos de tudo isso? Lá na casa tem até uma frase, nossa, vai dar outro branco igual deu aquela hora dos mundos, que é de Chico Xavier, quando ele fala que eu não posso mudar o que eu já fiz, mas eu posso mudar o meu presente. Então, isso é muito importante, eu ter a consciência hoje do que eu posso fazer de melhor para que nós tenhamos um futuro muito melhor.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre olhar para frente, evitar de cair em erros, ter um foco para poder auxiliar as pessoas, respeitar. Então, vamos voltar para tudo aquilo que nós ouvimos lá dentro da casa espírita. Vamos voltar e vou além, não é só dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro de qualquer templo que fale de Jesus, em qualquer livro que fale de Jesus. Porque se nós voltarmos para o princípio que era aquilo que Jesus nos deixou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, são aqueles 2 mandamentos básicos, nós vamos melhorar tudo vai ser muito melhor. Vamos neste momento agradecer esse nosso entendimento. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês também. Vamos pedir ao nosso Pai Criador que nos envolva com muito amor, com sabedoria, com conhecimento, que Ele nos dê aceitação, que saibamos compreender todos os desígnios que Ele nos ajudou a traçar, que a espiritualidade amiga possa estar aí cuidando dos nossos lares, cuidando de todas aquelas pessoas que estão perdidas aí pela rua, desamparadas, sem um lar, pedindo à espiritualidade amiga que olhe pelos hospitais, pelos orfanatos, pelos presídios, por aquelas pessoas que estão necessitando neste momento de uma oração. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui junto com a gente essa manhã novamente, e gostaria de dizer até a próxima, e que em breve, se Deus abençoar, nós estaremos novamente fisicamente lá na nossa casa Anjo Ismael. Bom dia.